Señor Jesús, nuestro querido Mestre, nuestro hermano mayor, nuestro más grande ejemplo. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos, Señor, por este evangelio más. Y te pedimos, Señor, que abra nuestras mentes, nuestras percepciones, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender tus enseñamientos, para que podamos, Señor, grabarlos en nuestros corazones, para que podamos, Mestre, aplicarlos en nuestra vida y para que podamos, sobre todo, transmitirlo a nuestros hermanos, a todo aquel que cruza nuestro camino. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar aquí, por todo lo que nos das, todo lo que nos enseñas, por estos cambios que traes en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por la doctrina espírita, que tanto amor, verdad, luz trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por nuestros queridos benfeitores, a quienes recibimos con tanto amor y agradecimiento, a quienes pedimos que se queden con nosotros, que nos guíen y que nos acompañen. Que contigo, Señor, nos den la fuerza para seguir siempre adelante, para enfrentar la vida con alegría y con amor. Te agradecemos, Señor, por nuestra familia, nuestros seres queridos, por todas las oportunidades que nos das de ayudar, de sentirnos útiles. Ayúdanos, Señor, a hacer más esfuerzo, aumentar nuestra fe, nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que tu luz y tu amor nos acompañen siempre, que llenen nuestros corazones, que llenen nuestros hogares, los hogares de nuestros seres queridos. Que nos permita, Señor, siempre estar contigo y seguir tu camino. Acompáñanos, Señor. Gracias por tu amor. Que así sea. Obrigada, Yuri. Então, vamos lá. Estão todos vendo o texto? Vânia, você pode ler a primeira parte, por favor? Bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar não é mandado para as linhas de fogo, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente,
porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Obrigada, Vânia. Adriana França, pode ler a segunda parte, por favor? Sim, com certeza, gente. Em momentos difíceis, quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Amigos que se afastam, reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões. Tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço. Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos. Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste. Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. André Luiz, Aulas da Vida, Chico Xavier. Obrigado a Vânia, a Adriana, obrigado a Yuri. Nós temos um texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é completado por um texto de André Luiz, do livro Aulas da Vida, nos convida a uma reflexão bastante séria, né, e bastante profunda. Nós sabemos, sendo espíritas, que nós estamos num planeta que é, por ora, um planeta de provas e expiações. Isso implica, certamente, que nós não podemos imaginar que a nossa vida será sempre, né,
uma vida de céu azul e de flores, né? Se ela é assim, então melhor, né, que nós aproveitemos esses momentos de tranquilidade, de construção, de oportunidades para, provavelmente, né, construir coisas que possam nos assegurar um futuro menos sofrido. Mas em face das nossas vidas passadas, em face da condição do planeta, em face da maioria, né, dos habitantes desse planeta sermos ainda, né, espíritos em estágio ainda bastante necessitado, é muito natural que nós enfrentemos provas, né? Essas provas podem ter múltiplas naturezas, podem ser provas de dimensão íntima, né, conflitos, dificuldades, tentações, a cólera, né, as paixões, os apegos, o ciúme, a inveja, podem ser provas de natureza externa, né, as dificuldades da vida, o trabalho, as dificuldades financeiras, as dívidas, podem ser provas de natureza relacional, a gente pode ter pessoas no nosso convívio que estão passando por momentos difíceis, ou estão doentes, ou que nos atormentam, ou atormentam alguém que nos é caro. Então, nós estamos num planeta que tem, por natureza, uma condição difícil. Mas a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se começamos por ali, né, e ela nos convida a uma reflexão séria sobre a natureza do sofrimento. É lógico que não pode ser bem-aventurado todo mundo que sofre só porque sofre, né? Bem-aventurados os aflitos que já entendem o sentido do sofrimento e que já aproveitam o sofrimento. Senão não tem sentido, né? Porque quem não entende a natureza do sofrimento se revolta. E a revolta é um afastamento da lei divina, é você se ver injustiçado pela lei divina, é você cair no desespero por falta de fé e de compreensão. Então, a revolta e o desespero são sintomas de que nós não compreendemos, não entendemos o propósito da nossa vida, nem dos nossos sofrimentos. Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos na misericórdia, na sabedoria, na bondade de nosso Pai, se nós entendemos a lei de ação e reação, o sofrimento para nós toma uma dimensão diferente. Ninguém gosta de sofrer, ninguém aprecia o sofrimento. Mas se ele não chega e se ele faz parte da nossa vida em qualquer uma dessas dimensões, ele é necessário, ele é uma etapa, ele é uma parte do processo de crescimento. Nós não vamos sair da nossa condição se nós não enfrentarmos essas lutas. Então, não é só sofrer, né? É bem e mal sofrer. Então, será que nós sofremos de forma adequada? Será que nós entendemos o propósito daquilo que nos acontece? Será que nós interpretamos corretamente as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos combates interiores? Então, a mensagem, né, de Lacordaire, ela é uma mensagem muito profunda, porque é um convite a que nós façamos uma reflexão sobre a natureza e o propósito do sofrimento na nossa vida, né, de modo a aproveitá-lo, porque senão nós vamos sofrer ou passar por dificuldades, mas vamos sair sempre, né, com uma alma revoltada e insatisfeita e não aproveitando os frutos, né, daquela depuração que é o sofrimento para cada um de nós. Então, acho que como introdução, lanço essas palavras e abrimos, né, para quem se sentir inspirado pelo alto e por nosso Senhor. Que assim seja, por inspiração. Boa noite. Lendo esse texto, o que me chamou muito a atenção foi a questão do tema do desespero, né, que ele fala. Ele fala, vacine-se contra o desespero. Aí eu fiquei pensando em duas coisas. Como que a gente faz para se vacinar contra o desespero? E
E aonde que o desespero aparece na nossa vida? Porque é muito claro que quando a gente passa por uma situação difícil, a gente pode se desesperar. Quando a gente perde alguém, quando a gente tem uma doença na família, né? Todas esses exemplos que ele dá. Mas depois eu comecei a analisar e eu vi que muitas vezes eu tive esse sentimento de desespero a partir de coisas que nem eram comigo que estava acontecendo e que não era com ninguém próximo de mim. Por exemplo, eu acho que a gente é bombardeado por notícias de tragédias, de guerra, de pandemia, de histórias horríveis, e que às vezes só recebendo essa notícia, vendo essas informações, a gente pode ser levado por um sentimento de desespero só de se imaginar na situação, né? De se imaginar, e se essa guerra estivesse acontecendo aqui? E às vezes isso é o suficiente para nos tirar do nosso equilíbrio. E então eu acho que vacine-se contra o desespero é uma vacina que a gente tem que tomar todos os dias, não só no momento do desespero, porque é como uma busca do equilíbrio. E como que a gente faz para se vacinar? Aí eu vi que lá no começo do texto, do texto que está no Evangelho, ele diz que o sofrimento é uma oportunidade de provar a nossa fé. Então, talvez reforçar a nossa fé seja a vacina. Reforçar a nossa confiança em Deus, reforçar a nossa confiança de que, mesmo que a gente não consiga controlar tudo, tem alguém que controla. Deus está no controle. Essa é a vacina, né? Então, se Deus está no controle, por que eu estou desesperado? Por que eu estou com medo? Então, eu acho que essa pequena dose de vacina é um exercício diário, né? Porque se a gente consegue ter essa disciplina de tomar essa vacina todos os dias, quando acontece uma dificuldade maior, é mais fácil. Que às vezes pode ser uma coisa tão pequena, como ele diz ali, né? Uma impaciência, um desentendimento, um aborrecimento. Se a gente se vacinou antes, é mais fácil você encontrar o teu equilíbrio. Seria isso. Não sei se foi inspirado, mas... Perfeito, Val, obrigado. Oi, dona Regina. Passo das minhas palavras ao pronunciamento da Valquíria. Valquíria, parabéns. Né? Não foi inspirado, Val. Está inspirada, está com a tocha, está ungida. Então, quando eu li aqui também, inicialmente, em momentos difíceis, quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, do modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Então, reforço o que a Valquíria falou e parabenizo a oração da Yuri, cada vez mais bonita, mais profunda. Parabéns a vocês duas. Bom, palavra aberta. João? Oi, César. Gostaria de... Esse texto de hoje tem muito a ver com o que a gente viu há pouco tempo, né? Daqui às vezes a gente se prepara uma vida para aqueles 15 minutos, né, de provação, né? Os desafios são sempre os mesmos, né? Domar o nosso ego, diminuir o nosso eu para aumentar o nosso nós, né? E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, numa das conversas à noite aí com meu filho, antes de dormir, né? Ele me falou que tinha acontecido uma coisa ruim, que ele tinha perdido a paciência com um amigo que mexeu com ele, né? Do tipo, teve um momento de cólera, né? E aí eu falei, nossa, filho, isso aconteceu, que bom que você percebeu isso, porque eu tinha muito disso. Mas mesmo, briguei várias vezes na escola, e até que um momento isso daí começou a me incomodar demais, achar muito feio isso, né? E aí, porque isso depois, em menor grau, acaba se refletindo em casa. Algumas vezes a gente perde a paciência, grita e coisa e tal, né? E aí teve uma época que comecei a contar, né? D1, D2, assim, 30 dias sem sair da razão, né? E depois você cai lá embaixo. Putz, vamos começar de novo. Perdi a paciência e coisa e tal, né?
E aí aconteceu assim, até um insight de associação, porque dentro da medicina até um discurso de um médico muito famoso, o Sir William Osler, que fez o discurso inaugural da Johns Hopkins University, né? Ele fala da equanimidade, né? Equanimidade é a capacidade da pessoa sobre um momento de aflição, sobre um momento de estresse, assim, manter a capacidade de raciocínio, né? Imagina que você está numa cirurgia e de repente chega um acidentado e você se desespera. Não, você tem que manter a calma, manter o raciocínio para você manter fazer o melhor tratamento, né? E isso se aplica no dia a dia, porque queira ou não, né? Quando uma pessoa vem e faz uma situação agressiva, te tira você do seu eu, na verdade, ele está agredindo o seu ego, né? A cólera nada mais é do que uma defesa do ego, né? E isso pode ser bem aplicado à mesma situação, porque é uma situação em que você perde o raciocínio, você perde a capacidade de analisar, né? E em 2 minutos você põe a perder toda a sua razão, toda a sua classe, toda uma construção, e faz coisas que, né, pela qual você pode se arrepender por muito tempo, né? Então é isso aí. Maravilha, João. Já passo para o senhor, seu Jairo. Essa relação que você faz me parece muito interessante, porque você considera aí também um aspecto, né, que às vezes a pessoa que sofre é impressionante como, às vezes, né, você reagir de uma maneira apropriada diante de uma situação estressante e diante de um momento difícil, você induz, às vezes você está sofrendo, né? Eu lembro de uma história, né, de um orador espírita que, não lembro se foi o Chico ou o Divaldo, ou mesmo o Raul que nos contou, que não lembro qual deles foi, né? Mas teve o dedo pego na porta, né? E a nossa reação nessas horas é instintiva, né? De gritar, e ele aguentou firme, né? O dedo preso na porta, e assim, pediu educadamente, né? Então, essa capacidade, né? Que você induz calma nos outros, né? A pessoa que é capaz de reagir assim, também tem isso, né? A caridade de não machucar, né, o sentimento e o equilíbrio dos que estão ao nosso lado, porque nós estamos sofrendo. Lembro do rei Luís XIV, né, quando é Luís XV, quando é esfaqueado, né, e ele chama, um sujeito se aproxima dele numa reunião ali no palácio e o esfaqueia, né, e ele chama um assistente e fala baixinho: eu fui esfaqueado. E aí eles começam todos a correr, mas o rei está calmo, né? Eu lembro que eu já contei isso aqui, mas eu achei interessante essa ligação que o João fez, né? Porque o Ronald Reagan, né, quando ele foi baleado, ele está entrando o serviço secreto todo desesperado, né? E aí uma enfermeira toda aflita segura a mão dele, né? E ele vira para ela e fala assim: será que a minha mulher sabe de nós dois? Né? E aí o pessoal começa a rir, mas está todo mundo estressado, né? E ele baleado, né? Tranquilo, fazendo piada, né? Então, são pessoas que chegaram, né, a esse nível de entender a nobreza de agir com nobreza. Né? A gente tem visto muito, né? E essas crises de adolescente que dão em pessoas que, porque tem uma dorzinha, vão para a internet, começam a chorar e fazem um escândalo, né? E isso mostra como as pessoas estão frágeis, né? Como elas estão longe dessa atitude, né? Que deve nos inspirar. Oi, seu Jairo. Realmente o tema é muito interessante, mas eu analiso que há em nós uma tendência muito forte de tornar-se vítima. A gente sempre se faz de vítima. Então, e se afasta do problema. No seu dia a dia,
sempre, todos nós temos problema. A diferença é como resolver o problema. Então, na hora que você se afasta, a reflexão é importante, mas o problema tem que ser encarado de frente de uma forma que ele não fique mais forte que você. Então, essa tendência da gente de fugir, de ser vítima, é forte e atrapalha a sua reflexão. Então, essa força, na hora que você se retrai, está dentro de você mesmo, naquela fé que você tem, naquela doutrina que você foi, vamos dizer, treinado para isso, foi capacitado para isso, tem que colocar em prova. Então, analisa que a gente tem que estar frente a frente no seu dia a dia, tem que refletir a relação que tem. Achei bacana aqui no texto, na hora que fala que o militar, ele não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Então, nós fomos treinados para ir para o embate. Não podemos ficar descansando, não. E esses momentos do Evangelho é aquela energia positiva, aquela fé que você vai adquirindo e tem que preservar. Então, um tema muito interessante, eu acho que reforça que a doutrina espírita está no caminho certo, porque todos nós que estamos aqui no grupo, eu sempre falo que os iguais se aproximam. Todos nós que estamos aqui estamos buscando ter uma vida mais saudável, uma vida com propósito. Todos nós que estamos aqui estamos em busca e a gente encontra. Você só acha aquilo que você busca. É isso aí. Perfeito, obrigado, seu Jairo. Abrimos a palavra, então. Seu Nícias. Eu vou procurar resumir aqui. Eu não sei se eu... Assim, eu tenho uma compreensão da seguinte maneira. Olha, nós somos um mundo de prova e expiação, né? Então, eu procurei um texto do Emmanuel, até fiz um resumo. E esse mundo de prova e expiação é um teste de resistência necessária à evolução e aprimoramento da própria vida. Então, para mim, é normal eu estar a todo momento, eu tenho uma prova, eu tenho um desafio. E realmente eu procuro me controlar muito nesse sentido. A doutrina espírita ela me conforta demais. Se eu estou no mundo de prova e expiação, eu vou ter desafios todo dia mesmo, é um, outro, não é? E eu peguei também a paciência, o texto do Emmanuel fala, é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessar as provas com proveito. Olha só, a paciência, ela te dá força, né? Ela coloca você junto de Deus para que você tenha fé e coragem diante dessas provas. E você não perder a razão, que o problema maior no desespero é quando a gente perde a razão, o entendimento, né? Aí você tem problema na família, tem problema no emprego, tem problema em tudo quanto é lugar, a gente tem alguma coisa na cabeça de ruim. Então, eu estou vendo assim, né? Nesse sentido, que esse desespero, se você não controlar o desespero, é que é o problema, né? Porque nós temos que manter esse controle. Aqui fala aqui, ó, o desespero é sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesmo, complicando os processos de apoio e refazimento. Ó, é o que eu estou falando com vocês. Eu procuro manter o equilíbrio através
me fortalecendo pela prática do bem. Porque o exercício no bem te fortalece, né? Amparando o próximo, eu estou plantando recursos para o meu fortalecimento, né? E agora, esse texto aí, ele fala assim, uma conclusão. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí que tem um detalhe aqui que vai falar, ó. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados sempre acumulam com o desespero acima, tudo, eles não são capazes assim, de enfrentar as dificuldades. Eles perdem a força para continuar na batalha dele. Então, eu estou vendo desse jeito. Não é que eu tenho controle, não, gente. Pelos estudos, pela doutrina espírita, e eu acho que é muito importante você amar o próximo, ajudar o próximo na situação que ele está tendo dificuldade. Porque esse alimento eu vou receber, para eu não entrar em desespero. Vai me fortalecer, né? Então, seria mais isso aí que eu tenho assim a dizer. Perfeito, senhor Ulisses. Muito obrigado. Queria voltar um pouquinho no que o seu Jairo falou. Ele citou uma frase assim que é muito importante a nossa reflexão. Problemas todos nós vamos ter, temos e tivemos em qualquer momento da vida. Mas o mais importante é como é que a gente passa por eles. Não é a dificuldade vai existir, mas como é que a gente enfrenta essa dificuldade, né? Qual é a nossa postura diante do sofrimento? Como a gente reage diante desse sofrimento? Então, é nisso que no Evangelho, né, o bem e o mal sofrer vem nos chamar a atenção, porque existe o bem sofrer, né, que são as reações positivas, que é de olhar para o sofrimento, para as adversidades, para os momentos difíceis, tirando deles bênçãos de crescimento. Esse é o objetivo do sofrimento, tirar desses momentos difíceis bênçãos de renovação, de transformação, de descoberta interior, de descobrir dentro de si a humildade, a paciência. Então, é para isso que servem os momentos difíceis, né? Saber sofrer como bem sofrer, né? Saber bem sofrer resulta em crescimento espiritual, porque a vida vai nos enviar esses momentos e muitas vezes a maioria das vezes somos nós mesmos que criamos esses momentos difíceis, diante da nossa forma de reagir aos problemas, de reagir a alguém que fala conosco com falta de respeito, diante da impaciência de alguém. Então, como é que a gente reage diante de tudo isso? Então, tomando cuidado, né, de buscar de dentro, de tirar de lá de dentro tudo que a gente está aprendendo aqui, a ter mais paciência, a ter mais respeito, a saber perdoar. Então, é nisso que está baseado o bem sofrer, quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Porque se a gente não colocar em prática, a gente vai se revoltar, a gente vai gritar, nós vamos perder a paciência. E é tudo isso, né, a gente está aqui para aprender a reagir de forma positiva a esses momentos de tormenta. Então, é muito, quando a gente busca Emmanuel, né, Emmanuel, ele tem, em pequenas frases, a síntese de grandes ensinamentos. Ele diz no livro Vinha de Luz, tem um texto que fala sobre o bem sofrer, né, como sofres, ele pergunta. E ele diz que não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável se faz saber sofrer extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Eu acho que todos nós aqui buscamos paz no coração, é esse o objetivo, ser feliz. E ser feliz é ter paz, é estar em paz, não importa em que situação nos encontremos. E então, é esse aprendizado, né? É o aprendizado de saber
enfrentar esses momentos difíceis, né? Como no segundo texto, André Luiz, ele vai dar várias situações de como enfrentar os momentos difíceis, e ele sempre diz, nós vamos enfrentar os momentos difíceis quando nós soubermos olhar para dentro de nós e olhar para tudo que temos em volta e ver bênçãos. Ver bênçãos na família, ver bênçãos nas oportunidades de trabalho. Então, quando a gente sabe olhar para tudo que nós temos, a gente tem razões para superar os problemas, né? Então, é indispensável se faz saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz. Então, saber sofrer é extrair bênçãos de luz para o nosso crescimento espiritual. Então, esse controle, né? É a aquisição de paciência, de humildade, de tranquilidade, de serenidade. Isso não vem de uma hora para outra, né? Isso é conquista, isso é aprendizado, isso é desenvolvimento pessoal. Não adianta amanhã queremos levantarmos, como João Paulo disse, a gente vai contar, né? Os dias, de repente a gente cai. Por quê? Porque a gente está em construção. Tudo que a gente vai aprendendo é doucement, como se diz em francês aqui, é docemente. A gente vai fazendo disso tranquilamente. Esse é um aprendizado que se faz aos poucos. Não é no dia seguinte que vai acontecer. Então, como César disse no início, a gente tem que aproveitar os momentos de céu azul para esse desenvolvimento, para esse fortalecimento, para a aquisição de virtudes, de tranquilidade, paciência e serenidade, que a hora que a tormenta vem, nós vamos saber reagir da forma adequada e aprender, porque o objetivo final de tudo é aprendizado, se a gente está realmente sabendo aplicar na nossa vida o que temos aprendido. Maravilha. Antes de passar a palavra, eu gostaria de voltar rapidamente ao texto do André Luiz. E essa lembrança, né, que a gente falou do céu azul, né? Nós temos, às vezes, gente, sofrimento, ele tem dimensões na nossa vida. E, às vezes, uma das dimensões do sofrimento é não estar presente na nossa vida. Mas nós, espíritas, temos que ficar muito atentos. Porque os períodos de não sofrimento são períodos de construção. São períodos em que Deus nos testa também, para saber se nós merecemos mais ou menos sofrimento, mais ou menos oportunidades. Então, ele nos dá, muitas vezes, uma família, um corpo saudável, inteligência, um grupo de amigos, às vezes, acesso a recursos. Né? A gente acha que amigos não é importante, amigos são importantes, porque você pode coordenar atividades com esses amigos, aprender, né? Iniciar trabalhos importantes. Então, uma das dimensões do sofrimento na nossa vida é não ter o sofrimento, porque é uma maneira que Deus nos dá de ver se nós aprendemos de outra maneira que não pelo sofrimento. Então, essas bênçãos que nós temos, esses períodos que nós temos de tranquilidade, de segurança, de paz relativa, né? Problemas sempre existem, pequeninos, grandes, situações que vêm, que vão, mas, no geral, muitos de nós vivemos, às vezes, uma vida tranquila. Né? Então, esses momentos são momentos cruciais na nossa vida, que podem definir situações futuras, que podem definir se nós teremos, por exemplo, certas provações que estão previstas no nosso karma, se certas doenças vão se manifestar ou não. Às vezes elas vão se manifestar porque são necessárias para o nosso karma, para queimar o nosso karma. Né? E nós pedimos e nós queremos enfrentar essas provações, mas muitas vezes não são necessárias, são fruto da nossa condição. Você resistiu à bebida, bom, né? Você poderia ter um grande problema e não terá. Você resistiu a certas tentações, você passou na prova, né? Então você merece mais responsabilidades, mais possibilidades.
Então, o sofrimento não estar presente na nossa vida é uma belíssima oportunidade para que nós possamos olhar o sofrimento dos outros. E não nos encastelarmos no nosso mundo egoísta e dizermos, bom, não é comigo, né? Então eu não preciso me implicar. Nós temos a bênção do conhecimento espírita, por exemplo. E nós não cansamos de dizer, né? Essa é a maior bênção que nós temos. Se é a maior bênção que nós temos, é isso que nós devemos partilhar com os outros. Nós podemos partilhar recursos financeiros, né? Uma cesta básica, ajudar uma pessoa. Mas o conhecimento espírita é o grande recurso. É ele que liberta, é ele que orienta, é ele que dá força. É ele que estrutura a nossa vida, as nossas ações e reações diante da vida. Então, é uma oportunidade bendita essa que nós temos. Se estamos vivendo em paz, se estamos vivendo um tempo de construção, aproveitemos para construir, para realmente construir. Né? Quantos médiums, né, só vêm para a mediunidade quando aparecem as obsessões, e assim que as obsessões somem, né, os médiums somem também. Né? Quantas pessoas deveriam estar trabalhando na divulgação do bem, da mensagem do Cristo, né? Mas enquanto a dor não chama, a pessoa também não vem. Então, todos nós somos chamados pela dor, inevitavelmente. Mas até quando, né? Esse é o teste que talvez nós estejamos vivendo agora, muitos de nós. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou conseguindo levar a minha vida, mas então não se desligue do bem, não se afaste do trabalho do Senhor, né? Esse é o momento de se implicar mais, de fazer mais, de construir capital, né? Amigos no plano espiritual, amigos no plano material, né? O trabalho do Senhor nos compensa, né? Nos colocando sob a proteção do alto. Então, se nós não experimentamos a dor em nós ou próximos de nós, é porque nós temos um papel a desempenhar no alívio da dor dos nossos semelhantes. E isso também é um processo importante na nossa existência. Né? Saber contar o que nós temos de bem, como nos diz o André Luiz, valorizar o que nós temos de bem e utilizar o que nós temos de bem. Porque não quer dizer que nós merecemos o que temos. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e nossos mentores, muitas vezes, nos permitiram vidas boas para ver se nós já aprendemos um pouco. E se a dor não será sempre necessária. Isso também é um teste da vida. A presença, a ausência da dor é um teste tão sério e perigoso quanto a presença da dor. Palavra aberta. Oi, Yuri. Boa noite. Eu estava pensando no segundo texto. No segundo texto, para mim foi como uma alerta, como na maioria das vezes vemos o que não temos, tudo aquilo que nos hace falta, tudo aquilo que não temos na nossa vida é isso que primeiro vemos. Mas se nós analisarmos nossa vida, temos muitas mais coisas que agradecer que reclamar. Muitas vezes reclamamos por os momentos difíceis, mas se entendemos que todas as provas e todas esses momentos difíceis são necessários para testar nossa resistência, nossa fé, necessários para nossa evolução. Então, vemos o dor muito diferente, e para mim esse texto me diz também, pare de olhar, pare de olhar para nossos momentos difíceis, olhe para os momentos difíceis da outra gente, para o sofrimento de outra gente, e nós vemos que tem muita gente que tem mais sofrimento que nós, e que precisa muito mais ajuda que nós.
Então, esse, para mim, foi um convite para ter mais compaixão, mais estar mais atenta aos dores dos outros, parar de queixar por mis momentos difíceis. Isso às vezes a gente não presta atenção, né? Mas tem muita gente sofrendo perto da gente. Sebastião, Alexandre? Eu só queria falar que quando você vê este mundo, não, e é uma meta a chegar, não? A gente que tem recurso, que tem dinheiro, uno fala assim como, ele deve ser feliz, não porque tem, mas se você vê essas alegrias quantas pessoas você conhece que ficou todo um dia inteiro alegre, não? Que a la mínima coisinha essa alegria como se desvanece, não? Então, eu quando cheguei à doutrina, eu falei assim como, se Deus é bom e tudo isso, por que existe a dor? Por que nós sofremos? Porque se você vê no mundo, há muito mais sofrimento que alegria, não? Então, eu cheguei assim, mas o que, como falou seu Nícias, o que mais me ajudou, não, é o estudo, não? É realmente compreender por que não. E nunca falaremos demais, não, a importância do estudo, não? Você não compreende? Estude. Quer sair da ignorância? Estude. Não? É uma benção até esta doutrina, não? Que nos explica, que nos aclarece tanto, não? E realmente uno compreende por que sofro, por que estou sofrendo. Uno acepta, porque é difícil aceitar a dor, não? Temos em nós, não é natural para um ser vivo não aceitar a dor. Tem que compreender por que é importante, não? Então, para mim, isso o mais importante, como falou seu Nícias, é o estudo. Estude, não? Quando você compreende, acha todo é mais melhor, não? E como a doutrina também, quando eu compreendo a dor, eu pido aos benfeitores não tirar a dor, mas tirar o desespero, né? Essa coisa, esse sofrimento que nós imponemos a nós mesmos. Então, obrigada. Perfeito. Na verdade, a gente tem que aprender a agradecer a dor, a agradecer os momentos difíceis, a agradecer as provas, porque é através desses momentos difíceis que vêm os maiores aprendizados. É através do erro, do sofrimento, são esses momentos que nos colocam à prova, que vêm os maiores aprendizados espirituais para nós. Quem passa a vida sob céu azul e nada acontece, aprende muito pouco, aproveita muito pouco da vida. Cresce muito pouco espiritualmente, porque é o sofrimento que nos tornam fortes. São os sofrimentos que nos tornam fortes, que nos ensinam a reagir. Mas é a boa reação, né? Sem a revolta, sem o desespero, saber que aquilo é necessário, porque Deus não vai enviar para nós aquilo que nós não podemos suportar. Deus envia a cada um de nós o peso que nós podemos suportar e a situação que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Nada vem, se a gente confia e se a gente tem fé, não vem nada daquilo que nós não necessitamos. Tudo que nos acontece é porque precisamos. Tudo que nos acontece é porque há algo a aprender. Deus não coloca peso maior nas nossas costas do que aquele que a gente não suporta. E o sofrimento sempre parece atingir áreas da nossa vida que são exatamente aquelas que nós precisamos trabalhar. Então, você é muito apegado a uma pessoa, ela te deixa. Você é muito dependente de um amigo, ele se afasta. Né? Você, enfim, né? A gente poderia dar muitos exemplos. Mas o sofrimento parece nos atingir exatamente nas áreas que não são sensíveis. Porque são essas, né? Então, aí a mulher abandonada pelo homem, o homem abandonado pela mulher, entra em desespero. Né? E aí vem consultar o mentor no centro, o mentor diz, minha filha, meu filho, né? Seja autônomo. Né? Descubra a autonomia.
né? Você tem 2 pernas, 2 braços, um cérebro, 2 olhos, né? Você é capaz de falar, de pensar, você... Ah, mas eu estou sofrendo. Sim, sofrimento é legítimo, mas aprenda com ele, né? Então, isso que a Giovana falou na verdade, os nossos sofrimentos, as nossas tentações e até as nossas quedas, né? O João falou lá dos dias que a gente conta, né, como se estivesse nos Alcoólicos Anônimos, e a gente cai, às vezes, lá no 3º, 4º, 5º dia, a gente cai, não resiste, tem uma crise de cólera, né? Ou seja lá o que for que a gente esteja trabalhando. Mas até essas quedas são fruto de aprendizado, porque só está vivo, só está avançando quem está no combate. Mesmo quando quem entra num combate leva soco. E tem que aprender a levar soco, né? Quem entra numa luta não ganha todas, né? Você apanha também. E muitas vezes, antes de aprender a bater, você tem que saber apanhar. Eu lembro, né, que uma vez eu fui fazer uma aula de Kung Fu, era muito novinho ainda, né? E o professor era um rapaz muito simpático, e ele falou assim, agora você vai me bater, né? E eu vou só vou desviar, né? E aí eu fui, né? E ia, e dava, e chute, e soco, e foi 10 minutos, eu não conseguia mais levantar o braço. Ele falou, agora eu poderia te bater até cansar. Né? Então, assim, você quer bater, mas ainda não sabe, né? A gente quer ganhar a virtude, quer conquistar o heroísmo espiritual de Paulo de Tarso, né? A gente não sabe quantos dias de choro, lágrima e de sangue esse homem aguentou. Maria de Magdala, a gente não tem a menor ideia de quantas noites dolorosas, de quantos dias, de quanta agressão, quanto sofrimento ela suportou para mudar aquela vida dela. Então, mas esse é o combate, né? Os dias que a gente cai, a gente fala, bom, Senhor, eu vou levantar, me ajude aqui, porque se eu cair no chão, eu me levanto a partir do chão, né? E ponto final, e eu recomeço a luta. E vai ter dias que são mais difíceis, que as tentações são mais fortes, ou que as provocações da vida são mais intensas, ou que tudo parece, né, naquele dia, vir para cima da gente, né, que é estratégia de guerra. Né? Às vezes as trevas, elas nos mandam tudo que é naquele dia para falar, hoje eu pego ele, hoje eu desestabilizo ele, hoje ele vai ceder. Né? E nesses dias a gente morde a língua, né? Se dá beliscão, se tranca no banheiro, né? E sai de lá só a hora que se acalmou, lava com água gelada o rosto, e se escorregar, der uma escorregada, bom, o que você vai fazer? Senhor, amanhã eu recomeço o combate. Né? Mas eu estou aprendendo a apanhar. Eu estou aprendendo a apanhar. Né? Um dia eu vou aprender a bater. Um dia eu vou aprender a vencer. Né? Mas faz parte de aprender a lutar, aprender a apanhar. Né? Uma das coisas que você aprende no judô, no aikido, no kung fu, uma das primeiras coisas que você aprende são as técnicas de queda. Né? Se você vai aprender aikido, por exemplo, as primeiras coisas que você aprende são as técnicas de como cair. Cair de lado, cair para trás, cair para frente, como rolar no chão, né, se você é derrubado. Então, antes de querer ganhar, né, os combates todos, a gente tem que aprender a aceitar certas derrotas. Faz parte do nosso percurso. Então, é como o aluno que vai para a prova, né, e às vezes não consegue. E às vezes é triste, né? A gente, como professor, vive muito essa tristeza, às vezes, de ver bons alunos que se esforçam e que na hora da prova dá branco, a pessoa gela, não consegue. E a gente, como professor, você fala, não, como, né? Eu vi o esforço dele, eu vi a dedicação, vinha aqui me fazer pergunta, né? São os nossos mentores. Né? Ah, ele caiu, mas eu estou vendo o esforço dele. Né? E o que eu faço como professor? Eu vou lá e falo, não, meu filho, continua. Você está no caminho, essa derrota é importante, faz parte,
Se você aprender, né, a viver com a derrota, você vai ficar mais forte. Né? E eles são os nossos mentores, eles não estão nos criticando. Né? Nós caímos, eles dizem, ok, levanta e continua. Né? Mas é muito perigoso quando a gente cai e diz, não, não é certo eu cair. Deus não foi justo. Os espíritos protetores me deixaram na mão. Eu não estou errado. Né? Aí o nosso orgulho começa a falar. Né? Aí é você diante do professor de Kung Fu querendo negociar, né? Não, ele te deixou bater, você não é capaz, agora apanha. Né? Mas aí a gente apela para o advogado, chama a justiça. Mas não, as regras do combate são as regras do combate. Então, humildade, né? A gente tem que ter humildade. Se eu estou sofrendo, o que é que eu preciso aprender? O que é que Deus quer que eu aprenda? Paciência, coragem, que ele fala, né? Fala lá no começo do texto. Coragem. Nós não precisamos ganhar, mas coragem para viver nós temos que ter. A vida exige coragem. E aí ele vai nos premiar, né? O prêmio da coragem. Mas é isso. Oi, Sebastião. Eu me lembrei de uma frase, mas não sei se se fala em português, que águas calmas não faz bons marinheiros. Sim. É isso mesmo, né? Águas calmas não fazem bons marinheiros, né? E dias muito tranquilos, não. A Giovana falou tudo, né? Pessoas que passam a vida em céu azul vão acordar no meio de tragédias, vão acordar no meio de dias difíceis. E quem sabe lidar com os dias difíceis vai aprendendo. Li, né, esses dias no livro do Bacelli, né, o médium Chico Xavier, o médium dos pés descalços, ele fala, né, que o Chico, o repórter pergunta para o Chico, né, você tem medo de morrer? Porque eu vejo você tomar tanto comprimido, né? E ele diz, não, meu filho, eu tenho medo de nascer. Morrer, se eu morrer, eu não tenho medo, não. Eu vou entrar amanhã na fila da reencarnação e aí que está o problema, porque nascer é um perigo. A gente, quando chega aqui, ele fala, a reencarnação é como uma doença para o espírito no começo. Você está completamente vulnerável, frágil. E você, até se entender como gente e ter a bênção, como no meu caso, lá para os 17, 18 anos de encontrar a doutrina espírita, até ali eu poderia ter me perdido. Poderia ter me desviado, seguido caminhos completamente diferentes. Então, eu quero viver o máximo que eu puder, aproveitar todo dia, o aprendizado de todo dia. Né? E aí você vê esse homem sair da casa dele, né? e chegar naquele lugar, naquele centro espírita, né? No grupo espírita da prece, e ficar ali das 3 da tarde até as 2 da manhã, atendendo o povo, recebendo mensagens, e o Bacelli conta que, às vezes, por causa da angina dele, né, o coração doendo, ele empapava um pano com álcool e colocava por dentro da camisa, né, e continuava psicografando. Então, pessoas, né, que nos deram um exemplo do amor, da dedicação, né, Dona Benedita Fernandes, né, em Araçatuba, atendendo, né, as pessoas, criando primeiro uma senhora negra, analfabeta ou quase analfabeta, criando escolas, né, noturnas para quem não sabia ler, atendendo, né, os doentes mentais, obsedados. Então, nós estamos diante, né, desse desafio. E se estamos bem, é hora de olhar para a dor das pessoas. E a dor, muitas vezes, escondida. A dor dourada, a dor de quem está rindo, de quem está indo para a escola, de quem tem dinheiro, mas está perturbado, não tem sentido de vida, está caindo prisioneiro dos vícios, dos prazeres que vão esgotando a alma da pessoa no vampirismo. Então, esse mundo é um mundo de combate.
né? E cada vez que nós voltarmos para ele, vai ser um perigo. Não porque ele é um perigo, porque nós somos ainda criaturas muito frágeis. Então, viver o máximo possível, extrair do sofrimento e do aprendizado e de todos os combates, tudo aquilo, né, que eu vivi. E às vezes é importante mesmo olharmos para o passado, porque muitos de nós trazemos mágoas no coração, muitos de nós não superamos certas dores, certas agressões recebidas, certas humilhações. Mas até isso é importante que a gente reconfigure dentro de nós, né? Dizendo, poxa, eu poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade de sofrimento, né? Eu fui humilhado, eu poderia ter aprendido humildade, mas eu reagi mal, né? Até isso é importante. Então, estamos aqui para aprender, meus irmãos. Enquanto nós não aprendermos, não sairemos daqui. Então, façamos dessa escola, né, uma escola de verdade. Até o fim, a luta é grande, não é fácil. Mas, nosso tempo caminha para o final. Nos faltou a voz da Adriana hoje. Os mentores estão aqui perguntando, e a Adriana, por que não falou nada? Mas eu não sei o que falar para eles. Só vou ler para vocês uma frase da Cipriana. A Cipriana é uma mentora, né, uma benfeitora espiritual, que André Luiz conta isso no livro No Mundo Maior. Tem uma frase que é fala exatamente que resume o nosso estudo de hoje. A Cipriana é uma mentora que é chamada para ajudar na recuperação, para salvar um espírito que estava muito revoltado, estava nas sombras, e ele precisava ser atendido com amor. Então, a Cipriana, ela foi chamada para esse atendimento especial, né? Um espírito que sabia amar verdadeiramente. Então, ela falou assim, o sofrimento é um problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se aos píncaros espirituais, ou pode cair nos abismos tenebrosos. Muitos tiram do sofrimento o óleo da paciência com o qual acenderão a luz para vencer as próprias trevas. Outros tantos vão colher as pedras da revolta, com os quais cairão nos precipícios da sombra. Uau, maravilhoso. Então é isso, é o bem ou o mal sofrer. Ou nós vamos aos píncaros ou aos abismos. E olha o símbolo, hein? Tira do sofrimento o óleo. Como é que a gente tira o óleo da azeitona? Como é que a gente tira o óleo da amêndoa? Espremendo, né? Espremendo, né? Então, como sempre, os benfeitores são perfeitos, né? Mas muito bom. Oi, Adriana. Tá, só para não falar que eu não falei nada. Ah. Engraçado de falar de abismo, porque tem uma música do Cartola que diz, né, que são abismos que cavamos com os nossos próprios pés, né? Eu acho bonita essa frase. Essa frase sempre me fez pensar muito, sim. Só isso. Mas pelo menos, né, não partimos sem o som da sua voz. Muito bom. É isso aí, então vamos fazer a nossa prece, né, e agradecer a Jesus e aos nossos benfeitores pela bênção, né, do Evangelho. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Benfeitor, Divino Amigo,
das nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, a presença e o carinho dos teus mensageiros. Agradecemos o abraço fraterno. Agradecemos, Senhor, trazerem consigo nossos amigos e familiares, que igualmente nos abraçam a todos. Te agradecemos, Senhor, por estas almas bondosas, que superando os limites que impomos por nossas imperfeições, vem a nós, nos alcançam nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, como se fôssemos, Senhor, aqueles 2 discípulos que depois da tragédia do Calvário caminhavam entristecidos rumo a Emaús. E um homem se aproximou e falou-lhes e mostrou-lhes que todo aquele sofrimento fazia parte da história da redenção da humanidade. Que aquele sofrimento, toda aquela dor, era bendita diante do Pai, porque com ela aquele homem comprou a nossa libertação, resgatou a cada um de nós das trevas da ignorância, mostrou-nos que somos filhos de Deus e que possuímos asas ainda a desenvolver. Senhor, quando te reconhecem na partilha do pão, eles compreendem. Ah, Senhor, nossos corações, ao te ouvirem, se alegraram. Algo nos dizia que estas palavras vinham do alto. E eles te convidam, Senhor, a permanecer com eles, como nós te convidamos. Ignora, Senhor, a nossa pequenez e permaneça conosco. E quando partilhamos o pão do teu evangelho, nossos corações se alegram, porque estamos novamente diante de ti. Não importa, Senhor, o caminho que temos a percorrer, porque nós já conhecemos o caminho. Já temos o Mestre que nos guia nesta estrada. E temos amigos que com amor e benevolência nos envolvem. Que eles possam abençoar nossas vidas em teu nome. Abençoar nossos lares, nossos familiares queridos. Nós pedimos, Senhor, que a tua bênção caia sobre todos os corações que sinceramente buscam a luz. Por aqueles que estão distantes, por aqueles que sofrem. Que o teu amor, Senhor, possa trazer doçura e paz às nossas vidas tão tumultuadas. Fique conosco, Senhor. Nos ampare, Mestre, na nossa caminhada. Que nunca nos falte a presença da tua luz. Luz que nos dá discernimento, entendimento, paciência, coragem. Senhor,
o que seria de nós se a tua mão não se estendesse na nossa direção. Fique conosco, Senhor. Nós te pedimos, como aqueles 2 discípulos, fique conosco, Senhor, porque a noite cai. Os caminhos são perigosos, mas quando o Senhor está presente, nós nos sentimos seguros. Muito obrigado, Mestre, que nesta semana que se inicia, o Senhor permaneça conosco, até que possamos estar contigo. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Obrigada.